a carga, não a cruz. Entendeu? Tem pessoas que a gente tem que quase que carregar a cruz dela, mas a Bíblia manda carregar a carga, não a cruz. Jesus disse: quer vir após mim? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é pegar a cruz do outro. No sábado, a leitura bíblica diária era Hebreus 12:7. Deus corrige a quem ama. Isso aqui é lindo, porque quando Deus parar de corrigir uma pessoa, abre o olho. Porque olha só, quem tem filho aqui sabe, às vezes você não briga com o filho, ou bota de castigo, ou dá uma palmada, porque você odeia o seu filho. Você faz isso porque você ama. Então só é corrigido quem é filho. Quando Deus parar de corrigir, esquece. Deus já tem ele como gentio, nós vamos aprender. No texto áureo: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Então, nós estamos vivendo um evangelho ultimamente de pessoas que não gostam de ser corrigidos, não gostam de ser repreendidos. E quando assim é feito, eles desmaiam. O que é esse desmaiar? Eles desviam, vão embora, param, entendeu? Não entendem, são incompreensíveis, duros. Então é complicado isso, muito complicado, porque nós estamos vivendo um evangelho de tipo assim: não mexa comigo, não toca em mim, que eu vou embora. Entendeu? Então tem sido bem complicado para a vida de muitas pessoas que não tiveram um relacionamento profundo com Jesus. O que faz a gente entender correção, entender luta, provações? É quando a gente tem um relacionamento profundo com Jesus. As pessoas estão vindo muito para a igreja por causa de bens materiais, por causa de cura, por causa de dinheiro, e estão esquecendo que a igreja é uma porta da graça para que nós obtenhamos a salvação. É um lugar que nós reunimos como igreja, como corpo, para adorar a Deus em um culto, oferecer culto, mas a igreja não está oferecendo vida boa, a igreja está oferecendo salvação. Jesus em todo tempo ofereceu salvação para a alma, em todo tempo, e as pessoas estão confundindo muitas coisas, por isso não conseguem vencer, porque às vezes não vai bem na vida financeira e sai da igreja achando que Cristo está ocupado, e ela está botando a salvação em xeque, porque não conseguiu chegar a lugar nenhum na vida financeira. E não é o foco da mensagem de Cristo a vida financeira. O foco é a salvação da alma que está em jogo. Há um mundo de trevas tentando nos tirar da presença de Deus, porque as trevas estão enganando. Usa de pregador para enganar, vai para a igreja que você vai ficar rico e tal, e não acontece, fica frustrado. Então a mensagem não é essa, a mensagem é a salvação. Verdade prática: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite o crente refletir sobre o caráter de Cristo. Quando o camarada é disciplinado, que ele é isento até mesmo das funções dele na igreja, ele começa a parar para pensar a valorização dos bens espirituais que ele perdeu, segundo aquele pecado que ele comete. Entendeu? Ele fala: poxa, eu não posso mais participar da maior festa da igreja, que é a Santa Ceia. Poxa, eu estou isento disso. Poxa, eu estou isento das solenidades que tem na igreja. Não posso cantar no grupo, não posso cantar individualmente, não posso ler um versículo. Eu estou sendo corrigido. E aí ele começa a valorizar as bênçãos espirituais que o pecado arranca dele, tira dele. Então nós precisamos entender isso aí. Vamos lá. E agora nós temos como a nossa lição-chave. A lição-chave é disciplina. A lição-chave é disciplina. Vamos estudar sobre a disciplina na igreja. Qual a necessidade da disciplina? Para que a disciplina? Por que tem que ter uma disciplina na igreja? É igual em casa. Casa, se não tiver disciplina, o troço fica de cabeça para baixo. Tem que ter disciplina. Então, primeiro nós vamos estudar a necessidade da disciplina. Primeiro tópico: Deus é santo. Segundo, a igreja é santa. Terceira, quando a igreja não disciplina, aqui é complicado, que falta entendimento de algumas pessoas. Segundo, o propósito da disciplina bíblica: manter a honra de Cristo. Segundo, frear o comportamento pecaminoso. Terceiro, não tolerar a prática do pecado. Três formas de disciplina na igreja. Primeiro, a disciplina como modo de correção. Segundo, a disciplina como modo de restauração. Terceiro, a disciplina como modo de exclusão. Nós vamos estudar esses tópicos aí.
que eu acredito que os irmãos já leram em casa, e se eu fizer uma pergunta, alguém vai estar assim, na ponta da língua para responder. De tão afiado que está, porque leu, estudou, pesquisou, rascunhou, sabe? Sabe qual é o maior sonho, o maior desejo de um dirigente de igreja? O maior sonho de dirigente de igreja é ver caneta e papel na mão de crente. Porque olha só, nenhuma mente vai conseguir absorver isso tudo aqui numa aula como essa de poucas horas. Mas o que some na mente não some da caneta e do papel. Então é o sonho da gente ver as pessoas anotarem e aprenderem. Amém? Vamos lá? A introdução. Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária a disciplina como prática da igreja cristã, vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu sua identidade. Olha que palavra forte. A igreja que não disciplina seus membros perdeu sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Por isso, o nosso assunto da disciplina cristã como um processo formativo do caráter cristão, nas modalidades corretiva e formativa. Ou seja, uma igreja que ela não tem disciplina, correção, é uma igreja que vive uma anarquia, bagunça, casa que não tem dono. Porque quando não tem disciplina, quando não tem correção, o troço vira bagunça, o troço sai do controle. A gente sempre aprende dentro do nosso lar. Se os nossos filhos fizerem o que quer, é uma casa bagunçada, sem organização. Então a necessidade de disciplina e correção na igreja é uma identidade que a igreja tem de levar as coisas a sério, santidade, comprometimento com a palavra, comprometimento com a sociedade, com a comunidade, com o corpo. Um corpo sem disciplina. Eu agora estou me policiando muito, porque eu sou indisciplinado. Nós vamos aprender aqui na área de domínio do homem, que é o que? Comer e dormir. Eu como de forma que eu não tenho disciplina e durmo de forma que não tenho disciplina. Isso está fazendo mal ao meu corpo físico. Então, quando eu sou indisciplinado, eu vou ter resultados que vai ser ruins para mim, que vai me causar mal. Nós vamos ver aqui nas áreas de domínio do homem. Amém? Vamos lá. A necessidade da disciplina bíblica. Deus é santo. Quem pode ler esse tópico em voz alta para mim? Santidade é um dos atributos de Deus, e por isso é uma das causas que justificam a necessidade da disciplina na igreja. Eu sou santo, Levítico 11:45. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Santificado seja o teu nome, Mateus 6:9. Quando Deus se faz presente, a nossa pecaminosidade se evidencia. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Lucas 5:8. Assim, quando o comportamento pecaminoso na vida do crente não é corrigido, a santidade de Deus deixa de ser reconhecida. Olha só, o evento Cláudio leu um texto que eu frisei como muito importante para nós, que é Levítico capítulo 19, versículo 2. Levítico capítulo 9, versículo 2, onde Deus prepara para o homem, eu coloquei aqui 4 tópicos, mas foi muito mais. Olha o desejo de Deus, quando fala em Levítico 19, 2, Deus está preservando o povo ali de animais impuros e lugares impuros. O que eram esses animais impuros? Animais que naquela época, na lei, não era permitido o homem comer, tipo peixe sem escama,
animais com unhas que não fossem fendidas. Então Deus estava preparando para aquele povo alimento santo, alimento puro e lugar santo. Agora, qual era a proibição de comer animal? Não era por causa do animal, é por causa da carne que fazia mal. Quando Deus prepara para o homem não comer gordura, não é porque Deus não queria que o camarada por si só comesse gordura, é porque a gordura é o que faz mal à saúde do homem. É o que faz mal à saúde do homem. Você vai fazer um churrasco, tem que ter o quê? Gordura, varão. Contra filé sem gordura não é contra filé. Uma madrugada sem uma gordurinha não é. Então qual era o interesse de Deus? Agora a gente come com domínio? Não come. Então Deus começou a preparar para esse povo aqui em Levítico 19:2 um lugar seguro. Deus quer preparar para seu povo, para a sua igreja, um lugar seguro. Segundo, Deus quer preparar um lugar santo para o homem, para que o homem viva em santidade. E essa santidade é diária. Deus quer preparar para o seu povo um lugar higiênico. Se vocês for observar lá em Levítico, eles tinham que pegar especiaria para poder colocar em volta daquele altar de holocausto, até no tabernáculo, aquelas especiarias para espantar a mosca, que trazia bichos varejeiros para aquela carne. O que é hoje, o que faz em nós para que os bichos varejeiros não venham, que é o pecado? É a presença do Espírito Santo. Então Deus quer preparar um lugar higiênico. Em quarto lugar, Deus quer preparar um lugar benéfico. Agora, isso era no literal. Isso era de forma literal. E hoje, qual é o lugar seguro que Deus quer preparar para nós? Qual é o lugar santo que Deus quer preparar para nós? Qual é o lugar higiênico que Deus quer preparar para nós? E qual é o lugar benéfico que Deus quer preparar para nós? Que lugar é esse? Aonde nós encontramos esse lugar? Onde ele se encontra? Onde eu chego? Como eu chego? Aonde está esse lugar? Aí a gente vai ver que é o lugar seguro, o lugar santo, o lugar higiênico e o lugar benéfico é o ambiente da sua presença. Quem está na presença de Deus está seguro. Quem está na presença de Deus está no lugar santo. E quem está na presença de Deus está no lugar higiênico. Quem está na presença de Deus está no lugar benéfico. Agora, como que eu adquiro essas 4 características ou esses 4 benefícios? Como que eu adquiro? Através da santidade. Eu só consigo estar no ambiente da presença de Deus, eu só consigo obter o ambiente da presença de Deus se eu tiver santidade na minha vida, se eu for santo. Se eu não for santo, eu não estou no lugar seguro, eu não estou no lugar santo, eu não tenho higiene na minha vida e eu não tenho benefício nenhum. Porque o que me traz tudo isso, o que me traz esses benefícios, o que me traz essa graça, é o ambiente da presença de Deus. Quando eu estou no ambiente da presença de Deus, eu vivo no ambiente da presença de Deus, eu sou santo. Mas para eu obter tudo isso e estar na presença de Deus, só através da santidade. Se eu não me santificar, a presença de Deus não estará comigo. Se nós não nos santificarmos, nós não somos portadores da presença de Deus. Porque Deus é santo, e a qual o presbítero leu. Deus é santo. E para eu ter a santidade de Deus, estar no ambiente da sua presença, eu preciso ser santo. Eu preciso andar em santidade. O homem é transformado de glória em glória. Que glória em glória? Diariamente. Hoje eu orei. Estou cheio. Aleluia. Estou cheião. E amanhã? E amanhã, querido? Amanhã é outro dia, outros sentimentos, outros pensamentos, novas provas, porque cada dia que vai do céu, bate o seu mal. Então são novas provas. O que eu preciso fazer? Andar em santidade de novo. Não é porque eu jejuei ontem, orei muito ontem, virei a madrugada, que no outro dia eu sou santo. Não, outro dia é outro mal, e eu preciso buscar andar em santidade, porque eu sirvo um Deus
que é santo. Então, se eu ando em santidade, eu estou no ambiente da presença de Deus. Aonde piso, aonde eu vou, eu estou no ambiente da presença de Deus. Por quê? Porque eu sou portador da presença de Deus, porque eu sou santo. Eu sou santo. Isso é o dever de um verdadeiro servo de Deus, daquele que teve um encontro marcante com Jesus, um encontro transformador. Quando o homem encontra com Jesus e ele tem aquele encontro transformador, que ele muda a mente, muda o coração, ele vai sendo transformado de glória em glória, porque ele começa agora a buscar a santidade, e ele começa a viver no ambiente da presença de Deus. Ele começa a ver que as coisas começam a mudar na vida dele. Está irado, pensa para falar. Está triste, ele se alegra, porque a presença de Deus, de alguma forma, vem preencher os vazios, através de um louvor, de uma pregação, de um culto, ou o próprio Espírito Santo falando conosco, porque ele tem o poder e a capacitação de falar conosco de forma individual, debaixo do chuveiro, trabalhando, capinando, dirigindo. O Espírito Santo tem o poder de falar conosco. E aí agora a gente entende que estamos vivendo um ambiente da presença de Deus, porque agora as coisas começou a transformar dentro de nós como uma engrenagem. Coração quebrantado, coração contrito, mas de muita felicidade. Aí o presbítero também leu sobre Mateus 6,9, sobre a oração do Pai Nosso, que essa oração é uma oração profética. Observa que essa oração aí, em Mateus 6,9, é uma oração profética. É uma oração profética, que precisamos reconhecer 3 coisas nessa oração. Juliana, está quase dormindo. Precisamos reconhecer 3 coisas nessa oração. Estão conseguindo entender? Amém? Olha só, está na revista aí, Mateus 6,9. Precisamos reconhecer 3 coisas nessa oração. Primeiro, a paternidade de Deus. Eu preciso reconhecer a paternidade de Deus sobre a minha vida. Pai nosso que está no céu. Eu preciso reconhecer que Ele é Pai, que Ele é nosso Pai. Não é nem meu Pai, é nosso, que Ele foi no plural. Nosso Pai, Pai nosso. Eu preciso reconhecer nessa oração que Deus é meu Pai. E que Pai é esse que às vezes vira o rosto? Que pai é esse às vezes que não ama? Que pai é esse que às vezes não dá atenção? Mas nessa oração eu reconheço que Deus é Pai e não é meu padrasto, é Pai legítimo. Segundo, nessa oração profética eu preciso reconhecer a posição de Deus no céu. Qual é a posição de Deus no céu? Em que posição que Ele está? Em uma posição de que já enviei meu filho, está tudo pronto, está tudo feito, agora eu vou dobrar, cruzar os braços, ficar deitado numa rede, tomando suquinho de laranja e deixa os caras se virar lá embaixo. Não! Eu preciso reconhecer que a posição no céu de Deus é uma posição de muita organização e amor pelo ser humano. Essa é a posição de Deus. Terceiro, eu preciso reconhecer nessa oração profética a soberania de Deus. Eu preciso saber que eu estou orando a um Deus que é soberano, que pode tudo, possuidor de todo poder, de toda glória. Jesus disse: eis que é-me dado todo poder, tanto no céu como na terra. E se nós observarmos na oração, é só chegar diante dele e pedir, bater, que a porta vai abrir. Então eu preciso reconhecer a soberania de Deus. Por que isso que eu preciso reconhecer essas 3 coisas? Para quê? Para quê? Se nós estamos falando de um Deus santo. Agora na oração eu evoco esse Deus santo. E quando eu evoco, eu preciso fazer essa oração profética. Reconhecer a paternidade dele, preciso reconhecer sua posição e preciso reconhecer a sua soberania. Para quê? Para que o reino dele faça parte da minha vida. Para que o que ele vive no céu, o que há no céu, venha para a minha vida. Por isso que a oração é profética.
quando eu oro dessa forma, reconhecendo isso, eu estou evocando que o reino celestial faça parte da minha vida diária. Que o reino de Deus faça parte da minha vida. Está conseguindo entender? Diga amém. Amém. Então, quando eu oro dessa oração profética, eu peço que o reino faça parte da nossa vida. Eu estou dizendo, Deus, que o teu reino faça parte de mim. Tem pessoas que às vezes aceitam Jesus como Salvador, e o reino de Deus não faz parte da vida dela. Ela só vem para a igreja, traz o corpo, bate o cartão que vem no culto, mas as bênçãos do reino não faz parte da vida dela, porque ela não tem uma vida de oração, ela não tem uma vida de santidade, entendeu? Então o reino não faz parte da vida dela. Então quando eu oro, eu estou pedindo a Deus que o reino faça parte da minha vida. Em que reino? No reino físico. No reino físico. O que é o reino físico? Aqui agora, no que nós estamos vivendo, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, eu estou orando para que o reino de Deus faz parte da minha vida, no meu reino físico, na minha casa, nas minhas finanças, na minha saúde. Por quê? Para manter isso de pé, só com o reino de Deus na nossa vida. E Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então eu preciso orar para que o reino de Deus faça parte da minha vida, no reino físico, e também o reino espiritual. Qual é o reino espiritual? Eu vou ser participante, vou gozar de todas as bênçãos espirituais que está proposta para mim, que eu posso adquiri-las, que são ofertadas a mim. E quais são essas bênçãos espirituais? São inúmeras. E uma delas, primeiro, salvação. Porque a oração profética aqui em Mateus 6,9 não é para crente. Não é para crente. É para quem se arrepende de pecado. Se arrepende do pecado. Não é só para o crente aqui essa oração, e a gente tem ela como crente. Mas o camarada, quando dobrar o joelho e orar a Deus e pedir que o reino venha até ele, como Jesus veio, ele vai adquirir a salvação, porque ele vai crer. Então a primeira bênção espiritual que nós precisamos é ter na nossa vida, mantê-la, correr atrás, gemer por ela, chorar, sofrer por ela. É a primeira bênção espiritual. O reino espiritual é a nossa salvação. A nossa salvação, nós temos que brigar, lutar, é entrar no ringue e brigar. Não é entrar como o Bambam entrou, não. É entrar com desejo. Saber que você pode ser nocauteado, pode tomar soco, saber que você pode ser ferido, mas nada te faz te cair, porque a tua bênção espiritual é a tua salvação. A oração é uma briga, é uma guerra, é uma luta do que eu quero e não abro mão. Então como é que eu guerreio no mundo espiritual, para que o mundo físico ele venha acontecer na minha vida? Eu preciso brigar no reino espiritual. A igreja sempre brigou no reino espiritual. Quando eu quero algo, quando eu preciso de algo, eu vou para a briga. Eu vou partir para a briga, para o murro. Eu vou partir para o nocaute. Aonde? No reino espiritual, orando. Mateus 6,9, orando, pedindo, clamando, gemendo, chorando, jejuando. Eu vou partir para a briga. Eu vou brigar porque eu quero. Se eu quero batismo com o Espírito Santo, reino espiritual, eu vou orar. Se eu quero dom de cura, dom de profecia, dom de palavra, se eu quero crescer no mundo espiritual, ser pregador, ser pastor, enfim, se eu quero crescer no mundo espiritual, eu vou buscar o reino espiritual. Faça parte da minha vida. Venha até mim. Traga para mim o teu reino na minha vida. Eu quero viver o reino celestial aqui na terra, no meu mundo físico e no meu mundo espiritual. Traga o teu reino, que o teu reino venha a mim, que o teu reino chegue a mim. Busque isso, irmãos, que o reino de Deus faça parte da tua vida física e da tua vida espiritual. Esse mundo em que vivemos, os únicos que podem pisar em dois mundos diferentes, só o crente. Nós pisamos no mundo físico e pisamos no mundo espiritual. Nós habitamos em dois mundos, mundo físico e mundo espiritual. No mundo físico a gente vê com o olho aberto, no mundo espiritual a gente vê de olho fechado, orando. Mateus 6,9. Aí observa aqui que Lucas capítulo 5 verso 8,
Quando Jesus faz aquele milagre, Pedro reconhece a santidade de Cristo. Ele estava ali sem roupa, e não foi por causa da roupa que ele pula ali dentro, é por causa do pecado que estava nele. Ele pula dentro d'água, afasta-te de mim. Quando Pedro reconhece a santidade de Jesus Cristo, ele muda de postura. Porque quando eu reconheço a santidade de Jesus, eu não permaneço na mesma postura pecaminosa, porque Ele é santo. Pedro pula dentro d'água, faz isso não, Marcelo, tu me faz ir, cara. Quando Pedro pula dentro d'água, ele reconhece a santidade de Deus, não é porque ele estava sem roupa ali, desprovido de roupa. Porque se fosse desprovido de roupa, Adão não andava no jardim. Certo? O problema de Adão não foi a roupa. O problema de Adão foi a roupa que ele colocou. Porque ele achou que o pecado estava fora e estava lá dentro. Então o problema de Adão não foi a roupa, não foi andar nu. O problema de Adão foi a roupa que ele vestiu. E tem pessoas que vestem uma roupa física, achando que está com a roupa espiritual. E acha que está agradando a Deus. Acha que está agradando a Deus. Prega, canta, faz tudo, mas não tem vida de santidade. Porque ainda não reconheceu a santidade de Cristo. Mas Pedro reconhece a santidade e muda de postura. Quando eu reconheço a santidade de Cristo, a minha postura é outra. Eu paro de pecar. Eu paro de mentir. Eu paro de fornicar. Eu paro de emitir cheque sem fundo. Eu paro de pecar contra Deus. Por quê? A santidade de Cristo muda a minha postura. E eu começo agora a me posturar característico a Cristo. Por quê? Porque agora eu reconheço que para estar na presença dele, não tem como ser mais de carne. Tem que ser santo. Tem que ser de forma santa. E quanto mais eu me santifico, mais perto de Deus eu estou. Quanto mais nós nos santificamos, mais perto de Deus nós chegamos. Porque a única cláusula que nos leva diante de Deus é a santidade. Não tem outros meios. Alguém diz, é o jejum. Mas jejum todo mundo faz, o espírita, todo mundo faz. Eu preciso ser santo. E nós vamos aprender que é em toda maneira de viver. Nós vamos aprender como? Em toda maneira de viver. Há quem diga que Deus quer só o coração. E agora? Coração na Bíblia não é o de carne. Coração na Bíblia é a alma. Porque a alma é a sede do sentimento. O homem é tricórnio, tripartido. Espírito, alma e corpo. Coração na Bíblia é a alma. A alma é a sede do sentimento. Se a alma é a sede do sentimento, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Quer você por completo. Nos quer por completo. Então Pedro reconhece a santidade de Cristo e muda de postura. O pecado afasta o homem de Deus. Perceba que aqui o pecado afasta o homem de Deus. O pecado não afasta Deus do homem. Na forma literal que nós entendemos, onde Deus diz, os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Mas olha só, os vossos pecados. Mas Deus não se afasta do homem. Quando Adão peca, quem esconde? Deus ou o homem? Quando Adão peca, Deus vai no jardim ou ele esquece do homem? Deus continua, Deus vai atrás. Quando há o pecado no homem, é o homem que se esconde. Dá para perceber na igreja. Quando alguém tem pecado, ela sentava no primeiro banco da frente. Já começa a sentar no meio. Daqui a pouco senta na corda. Daqui a pouco não volta mais. Por quê? Porque ela começa a se esconder. Pregava todo culto. Todo culto que ia cantar. Todo culto que ia fazer. Estava ativo. Vamos ouvir. Não. Já abre o olho. Alguma coisa está acontecendo. Porque começa a se esconder de alguma forma. De alguma forma, quando nós estamos em pecado, nós começamos a nos esconder. O pecado faz a gente se esconder de alguma forma, de maneira que a gente pensa que ninguém percebe. Mas a gente não quer confessar e a gente vai se desvencilhando. O que Adão fez? Primeiro, tentou se esconder, fez folha de figueira. Beleza. Tentando se esconder. Não deu jeito, foi para trás de madeira. Mas não confessou, mas foi se desvencilhando, devagarzinho. Sendo que era só fazer uma coisa, só confessar. O problema era resolvido, mas fica se escondendo. Porque o pecado é que afasta o homem de Deus. Não é Deus que se afasta do homem. Deus ama. E o momento de maior amor de Deus para o homem é quando ele erra. Porque ele está por um fio para ir para o inferno, então Deus não vai deixar. Por que
O pai corrige o filho, porque o filho errou. Se não corrigir, o erro pode levar à morte. Então é hora que o pai ama mais ele ainda. A hora que o pai se aproxima mais. Por quê? Porque ele já está errado. E daquele erro pode levar à morte. Então o que o pai faz? Se aproxima com correção. Porque eu estou te corrigindo, porque eu te amo, cara. Eu não vou te perder. Eu vou atrás. E Deus foi atrás dele. Amém? Amém. Segundo tópico. Pastor, rapidinho. A igreja santa, sim. Antes disso aí para o segundo ali, eu queria que o senhor tirasse uma dúvida aí sobre quando a igreja não disciplina. Não, mas nós vamos chegar lá. Vai chegar lá ainda? Não, vamos chegar lá. Então Vamos chegar lá. Vamos lá. Quem pode ler? Igreja Santa, o tópico. A A igreja igreja santa. é santa, Deus é santo, e a igreja também deve ser. Sede santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Ao formar o seu povo, tanto na antiga como na nova aliança, o desejo do Senhor é que fosse um povo separado, na verdade a palavra grega, ágios, traduzida como santos, possui o sentido de separado ou consagrado. Amém? Ô Léo, guarda a pergunta, que nós vamos chegar aqui. Tranquilo. Guarda aí, a igreja é santa, vamos chegar. Então, olha só, 1 Pedro capítulo 1,16, que o nosso irmão leu aqui, sede santo. Mas se vocês lerem o 15, está lá, sede santo em toda vossa maneira de viver. Eu achei uma tradução que está assim, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Também. Então, observa. Nosso irmão leu isso, a igreja é santa. A igreja aqui, feia, mas é a igreja. A igreja é santa em toda a vossa maneira de viver. Aí ninguém prega sobre isso. Ninguém pensa sobre isso. Ou quem pensa, não prega. Mas eu penso e prego. Guarda, Juliano. É o vento. É o vento? É sim, resseca. Mas o vento faz ele dormir. Então olha só. Incomoda. Agora como é que eu vou ser santo, gente? Em toda maneira de viver. Aqui está falando toda, no plural. Que toda é essa? Na área que eu domino. Eu vou ser santo nas áreas que nós dominamos. E qual é a área que nós dominamos? Vamos lá? Gênesis 1, 28. Quem pode ler? Gênesis capítulo 1, versículo 28. Se eu não anotei errado, porque aqui eu estava na cabeça na hora, eu não estava com o rascunho. Se eu anotei errado, eu vou falar o versículo. E Deus abençoou e disse: sedes fecundados, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos ao dominais sobre os peixes dos mares e Tá sobre... bom. Ó, Gênesis 1:8. Escuta, gente. Isso aqui está dentro da revista, mas meu irmão, eu não sou raso na revista. Ó, fecundai-vos, multiplicai, dominai a terra. Quem deu esse poder? Deus. Deu o poder do homem dominar a terra. Agora, qual é a área de domínio do homem? Vamos lá? Ó, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aí Deus deu a área para nós dominar. E é essa área que tem que ser santificada. Vamos lá? Primeiro, a aquisição. Eu preciso ser santo naquilo que eu adquiro, que é as minhas conquistas. Agora, como é que eu vou ser santo nas minhas conquistas? Sem mentira, sem trapacear. Eu preciso ser santo nas minhas conquistas, que é a área que eu domino. Como que eu vou ser santo conquistando coisas, trapaceando e mentindo? Gente, isso aqui é forte, isso aqui é para levar para a vida toda. É forte. Como é que eu vou ser santo ao camarada adquirir um carro novo, mas mentindo, trapaceando? Adquirir uma casa nova, mentindo, trapaceando, dando pernada nos outros. Não para, carro novo para o meu carro. Aí vai dar testemunho na igreja. Onde está a santidade? Não paga. Não paga. Camarada. Porque eu adquiri carro, casa, bens, mas na área que eu domino, mas eu não fui santo nessa área. Eu dei pernada para mais de metro. Menti pra caramba para conseguir aquilo. Porque tem gente que é obcecado por adquirir, por conquistar,
E ela não mede quem que ela está passando por cima ou o que ela está fazendo. Mas quando eu meço, eu posso até adquirir menos coisas do que aquele cara, mas tudo que eu adquiri foi na santidade. Foi de forma santa, de forma justa, de forma honesta. Então a área que eu domino, a aquisição. Deus deu poder ao homem de aquisição. Quem aqui, irmãos, não quer adquirir coisa? A gente trabalha para quê? Para pagar nossas contas e adquirir coisa. A gente pode adquirir, mas com santidade. Entendeu? A gente tem que adquirir, mas com santidade, que é a área que nós dominamos, a aquisição. Todo homem tem o poder de aquisição, porque foi dado em Gênesis 1:28. Fecunda a terra, multiplica, mas domina. Domina. Agora o poder de domínio da terra está em nós. Agora a gente vê muitos ricos, o cara é milionário, mas dando pernada, o poder da aquisição, mas ele não foi santo naquilo. Ele não foi justo nem honesto. Então eu preciso dominar essa área minha. O que eu tenho conquistado é de forma honesta, é de forma justa, é com suor no rosto. Então eu estou levando santidade nessa área. Nessa área eu sou santo. Ah, fulano ficou rico, mas roubou pai, passou perna em mãe, passou perna na família, mentiu, falsificou nomes para poder adquirir, para ter aquisição, mas não foi santo nas conquistas. Então a área que nós dominamos da aquisição tem que ser santa. Irmão, tenha pouco, adquire pouco, mas tudo que você adquirir, seja de forma santa. E na pernada, assim, como está falando aí, é difícil a pessoa desfrutar daquilo que roubou pro resto da vida. Ah, porque Só o que ele vai colher, ué. Porque eu vou colher o que eu plantei. Se eu sabiei uma mentira, meu irmão, a verdade está vindo atrás. Alguém fala que ela tem perna curta, mas não tem não. Apanha. Apanha. Então se alguém adquiriu alguma coisa de forma errada, ela vai desfrutar por momentos. Mas daqui a pouco vai vir à tona. O pastor, que nem na minha área de serviço em que eu trabalho. E essa então eu tenho até favor. Me perdoe. O cara, por exemplo, a gente vai fazer um serviço. Aí o cara fala assim com a gente, meu serviço é tanto, mas se vocês quiserem ganhar uma comissão, isso não pode ganhar, isso aí é errado? Não, depende, velho. Depende. O cara que está dando a comissão, Tá dando a comissão. é o que está pagando? Não, no caso não vai ser ele que vai pagar. Ele fala, o meu preço é X. Mas aí se vocês quiserem ganhar uma comissão em cima, pode Mas como é ganhar. que é assim? Me explica, porque eu não peguei. Por exemplo, Fabinho, é 500. Serviço. Aí ele fala assim, eu quero 500 aqui, 1.000 para ser 500, você vai me dar 500. Você bota seu preço aí, eu boto 1.000. Entendeu? Aí eu vou ficar 500, vou dar os 500 dele, vou ficar com a minha mão de obra que é 500, alguma coisa assim. Não é mão de obra, ele fala assim, eu quero, vale mais, eu quero 500. Você vai tirar o 500 e vai me dar. O que você ganhar para lá... Você sente que é uma forma justa? É só comissão, entendeu? Entendi. Olha só, você tem que sentir que é uma forma justa. Porque olha só, presta atenção. Minha filha comprou um carro. E tu vai botar isso na internet. Tá ligado? Igual eu, Fabinho, eu, por exemplo, eu vendo muito cavalo aí pros outros, o nego me fala assim, tem um cavalo lá primeiro, eu quero 5.000. Eu vou e eu tiro o meu. Não, olha só. Eu tô com um objeto lá em casa, 2, que eu comprei por 1.400. Mas os dois valem 2.500. Os dois, objeto. O que eu vou fazer? Eu dei 1.400, vou vender por 2.000. Por quê? Porque vale. Eu não estou sendo injusto. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou vender essa escada aqui para o Cláudio. Eu paguei 100, mas ela vale 200. Eu vou vender ele por 150. Eu vou ganhar 50. Eu não estou lesando ele. Ela vale os 200. Só que eu dei 100. Eu vou ganhar um dinheiro. Não estou sendo injusto. A questão dele é que ele não está catando nada, ele está acrescentando mais. Você não pode ser injusto. Você vender um objeto que vale 100, vai vender por 200 mentindo pro cara. O que acontece, né? A gente bota muita bombista para arrumar. Entendi. Aí já tem um bombista que você trabalha direto com a gente. Fala assim, ela vale mais, mas o meu preço vamos botar assim, é 1.000 quanto? O meu.
Aí a parte de vocês agora vocês tiram aí. Entendi, mas está sendo de forma justa? Vocês não estão lesando o cliente? Não. Porque se lesar o cliente, você não está sendo santo na aquisição. Não, está sendo justo. Está sendo justo? Então tem que ser justo. Para quê? Para que você seja santo na tua aquisição. Poxa, consegui levar uma vantagem no cara, ganhei 300. E a vantagem é desvantagem. Fabinho, a Bíblia fala assim, se o teu coração não te condena, temos confiança para com Deus. Então eu acho que o que ele faz o negócio, ô Raul, quando você está fazendo o teu negócio lá, você tem que ver como é que você está diante de Deus. Porque a tua mente, uma hora, ela vai te acusar se você está errado, não. Então, aí tem que perceber também que o coração do homem é enganoso. Quando eu estou obcecado pelo dinheiro, eu não consigo perceber a santidade. Então é o seguinte, eu preciso raciocinar, é justo o que eu estou fazendo? Eu estou sendo justo com o cara? Eu estou usando de justiça, de honestidade? Tem que pensar nisso aí. Porque coração é alma, é sentimento. Ok? Então vamos para outra área de santidade. Ó, a alimentação. Eu estou sendo santo na minha forma, na minha maneira de me alimentar? Tá. Então por quê? Porque eu comer demais é glutonaria. E glutonaria é o quê? Pecado. Então tem gente que chega no churrasco, meu irmão. Churrasco é pra quê? Pra que foi feito o churrasco? No nosso tempo? Hã? Pra bater papo. Churrasco é pra bater papo, Léo. Eu faço churrasco na minha casa e convido vocês. Não é pra comer, gente. É pra nós bater papo. Por isso que churrasco de gaúcho demora 4, 5 horas, porque gaúcho tem assunto pra mais de metro. Aí tu convida o cara para ir na tua casa comer um churrasco, ele já chega, e aí, pô, tem uma carninha assada não? Aí quando ele vai comer, ele ó, tchau. Chega em casa, ai, tem panzinado, não consigo dormir, porque comeu demais. O estômago cabia 300 gramas de carne, ele comeu 600, por causa do olho. Então eu não estou conseguindo ser santo na minha alimentação. Quando eu não consigo ser santo na minha alimentação, eu não consigo dominar a minha vida de jejum. Por quê? Porque eu preciso de alimento a tempo e hora. Eu preciso comer. E tem pessoas que são escravas do alimento. Pode ver lá os americanos. A maioria dos americanos são acima da média do peso. Por quê? É aquele McDonald's, meu irmão. É 24 horas de informação. Hambúrguer, pizza, costelinha de porco, frango frito, hambúrguer. Então na alimentação as pessoas não conseguem ser santas, porque é 24 horas de informação de comida. Você pode observar como é que a gente não tem poder na aquisição de alimentação, que a gente já está cheio, está satisfeito, mas a gente come mais um pedaço de carne, bebe mais um pouco de refrigerante, e aí você está no sofá satisfeitão, mas passa na televisão assim, o camarada comendo uma pizza, dá fome de novo. Já perceberam? Dá sensação de estômago vazio e fome de novo. Aí você vai para a cozinha caçar alguma coisa para comer, porque na tua mente você está com fome, mas não está, você está satisfeito, mas não tem santidade na área que a gente domina, que é a alimentação. E quando vê está obeso igual eu, triglicerídeos, diabetes, por quê? Porque ingere sem santidade, não tem limite, não tem regra. Irmão, você é sério, irmão? Isso aqui era para ser pregado quase todo dia para nós, principalmente para mim. Então eu preciso ser santo na minha área de alimentação, que é a área que eu domino. Porque quem leva a comida na minha boca? Sou eu. Quem leva o arroz e o feijão? É nós. Então eu preciso dominar a área de alimentação para ser santo. Terceiro, reprodução. Deus deu a área de reprodução ao homem, para ele dominar. E o que eu domino? Fidelidade à família. Eu preciso dominar a área de fidelidade à minha família. E essa fidelidade aqui não é só conjugal, de marido com mulher. Essa fidelidade de assim, não vou trair minha mulher. Não é só isso não. É a fidelidade de ser provedor, cuidador, amigo, parceiro, confidente. Eu preciso dominar a área de reprodução. Por que muitos jovens e adolescentes estão passando por um momento de suicídio? Porque o homem não está dominando a área da família, que é a reprodução. Ele reproduz o filho, mas ele não cuida, não dá carinho, não dá atenção. O filho está mostrando sinal dentro de casa, está mostrando sinal na internet,
que ele está vivendo um momento depressivo e o pai, na área que ele domina, não consegue perceber. E daqui a pouco, meu filho suicidou, meu filho tomou veneno, meu filho fugiu de casa, porque ele não dominou a área, que é a área de reprodução, que ele é fiel à família. E essa fidelidade não é sexo, irmão, é todas as áreas. Eu preciso cuidar do meu filho, cuidar da minha esposa, perceber o que está acontecendo psicologicamente nela, perceber o que está acontecendo psicologicamente com meus filhos. Deus deu isso para o homem, dominar essa área. Às vezes a mulher está triste dentro de casa, o cara não percebe, acha que a mulher está zangada com alguma coisa, não é. É um conflito interno que ela está vivendo, ou o homem também está vivendo, alguém precisa perceber, o filho precisa ser observado, que às vezes eles estão muito alegrinhos, mas dentro de casa observa as redes sociais. Nas redes sociais começam a emitir sinais com os amigos, eles começam a conversar alguma coisa, e daqui a pouco vem suicídio, porque nós não dominamos essa área santa aqui na nossa vida, que é a reprodução. Segundo, autoproteção. A área que eu preciso dominar é a área de autoproteção, vida sem disputa. Pode observar que todo homem, ele tem uma vida de disputa. Vai jogar um videogame, aí fala assim, e o Mirim é fera no futebol. O que a gente faz? Vou jogar comigo. Vamos ver se ele é bom no futebol mesmo. Ó, disputa. Fulano, rapaz, quando vai roçar, roça 3 ruas de abelar ao mesmo tempo. Aí a gente entra no emprego e fala, vamos ver se ele é bom mesmo. Ele roça 3, eu vou roçar 4. Ó como é que começa a disputa. Ó, fulano, o Josué trouxe um estudo da igreja, rapaz, foi magnífico. Eu vou superar. Vou superar o Josué. Ó, Léo, quando canta o fogo desce, eu vou cantar mais. Porque a gente não consegue dominar essa vida, essa autoproteção. Aí a gente começa a ter uma vida de disputa. Não é só na vida secular, não, é dentro da igreja. Porque foi a área que Deus me deu para dominar. Eu preciso dominar uma área para viver uma vida sem disputas. Me conformar com quem eu sou, o que Deus me deu, até que ponto posso chegar, meus limites. Eu não preciso superar ninguém. Eu não preciso ser maior do que ninguém, melhor do que ninguém. Eu não preciso me destacar mais do que ninguém, porque eu tenho um autocontrole. Eu sei a minha área de proteção. Eu não tenho uma vida de disputa. Eu não tenho uma vida de disputa. Eu fui ver a biografia do Cristiano Ronaldo, que veio de uma família pobre, pai cachaceiro, e ele, quando começou a jogar futebol, ele falou assim, eu não quero ser ninguém melhor do que, eu não quero ser igual a ninguém. Eu não quero ser igual a nenhum jogador. Eu quero ser o melhor jogador. Aí alguém perguntou assim, mas aí você está sendo soberbo, quer ser melhor do que os outros. Não, eu quero ser melhor do que eu mesmo. Eu quero ser melhor do que eu mesmo. Por que eu quero ser melhor do que eu mesmo? Porque ninguém acreditou em mim. E olha a biografia do cara, em um determinado momento eu desacreditei de mim que eu poderia ser alguém. Porque ele era feio, era escrachado no colégio, pela feiura, dente tudo trepado, em cima do olho, sarda no rosto. Então ele tinha um complexo dentro dele, ele falou, eu quero ser o melhor, mas melhor do que eu mesmo. Eu não quero disputar com ninguém, eu quero disputar comigo mesmo. Eu quero ser alguém. Tem que ser rápido. Quando a pessoa vem de berço, ele não compete com ninguém. Na realidade, esse de berço também complica um pouco, porque eu posso ser de berço, mas se na caminhada da vida eu ver alguém crescendo, aí eu vou querer disputar. Então eu preciso ter santidade para eu poder viver isso. E a disputa é para ser melhor. Porque a disputa é para ser melhor. E o que me faz eu me controlar minha área de proteção? É quando eu sou santo. Porque se eu não sou santo, eu vou disputar o tempo todo, assim. Eu só não disputo porque sou santo. Entendeu? Então o berço pode dar a formação de um caráter, mas a vida de santidade somente pelo domínio em Cristo. Não tem gente que manda a gente considerar os outros superiores, né? Superiores. Não tem gente querendo ter um bigode melhor do que o meu? Aí, ó, disputando. Tá disputando aí, né, Josué? Olha aí. Vamos lá, ele colocou isso aí. Se ele tivesse prestado atenção nas palavras que disse, eu falei, é uma homenagem. Eu tô homenageando. Então ele falou mesmo assim, tá homenageando
disputando, Marcelo. Ele não está disputando, Marcelo. Desculpa. Ele está te homenageando. E outra coisa, a gente só homenageia quem a gente admira. É verdade, tá vendo? Ai, terra decente. Autoproteção, vamos sair daqui. Comunhão. Olha a área que eu preciso dominar, que eu tenho que ser santo de toda forma. Comunhão, que é paz com todos. Eu preciso ser santo na minha área de comunhão com as pessoas. Certo? Então eu preciso ter paz com todos. É a área que nós precisamos dominar. É a área que eu preciso ser santo. Tem vizinho que não gosta nem de olhar para crente, porque ele não tem essa paz com todos, ele não domina essa área, ele não é santo na paz. Briga à toa. Qualquer coisa. Eu estou com um problema de cachorro na minha casa e gato. Eu não tenho animal. Cachorro e gato, eu vou ter que levantar muro, vou ter que fechar tudo. Mas eu não falo nada, porque essa área eu estou conseguindo dominar. Os cachorros cagam na minha areia, vomitam no meu piso da varanda. E eu, aleluia, terra, não falei com o vizinho, não estourei bomba, não bati no cachorro. O que eu estou fazendo? Eu estou dominando a minha área de santidade. Eu vou fazer um muro. Eu já tenho muro, mas o muro ainda não. Tem uma área que o muro é menor e outra área que o muro não está fechado. Então os cachorros passam. Mas graças a Deus eu estou dominando. Vivo bem com o vizinho, estou tranquilo, estou em paz e ele não sabe que o cachorro dele está me incomodando e os gatos estão indo lá. Mas eu estou dominando essa área de comunhão. Não é que eu sou perfeito. Eu estou conseguindo dominar, gente. Perfeição é uma coisa, dominar é outra. Estou conseguindo dominar essa área de comunhão. Eu estou tendo paz com o meu vizinho por causa da minha vida santa que eu estou tendo. Interessante, né, pastor? Se fosse conosco, a gente estava incomodado. A gente teria um jeito de não, de consertar. Eu vendi meus cachorros para não Mas você levar isso, por exemplo, chegar lá numa boa no clube e falar, seu cachorro está incomodado? Pode. Mas eu tenho vizinho direita, esquerda, frente e trás. E eu conheço o temperamento de cada um. Tem um que eu sei que se eu chegar lá, ele vai falar assim, me perdoa. Minha esposa fez uma horta, no outro dia tinha 12 franguinhas dele, comeu a pouco da minha esposa tudo, e a alface. Eu sabia que eu podia chegar nele. E eu cheguei e falei, cara, o galinho soltou, comeu a horta, rapaz, ele me pediu meu perdão, resolvemos, somos amigos. Mas tem uns que você não pode nem falar. Tem que saber se é deles também o cachorro. Não, eu sei que é. Que a primeira coisa que ele vai falar, tu também não tem muro? Então, eu preciso reconhecer o temperamento também das pessoas para me proceder na forma de falar. E também esperar o tempo para falar. Então, qual é uma forma boa? O dia que tiver um churrasquinho rolando lá, me convidar. Nós estamos comendo churrasquinho, eu chego no assunto dos cachorros. Mas como o churrasco ainda não saiu, eu preciso ser santo nessa área aqui da comunhão. Eu vou ter paz com esse cara. Lá em casa, o vizinho do lado, ele é difícil vir lá, mas tem os inquilinos dele lá. O mato tava uma selva, já tava atravessando pro lado de cá, caindo pendão, asrando do lado de lá, tava pulando dentro da piscina lá de casa. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Deus falou comigo, meu filho, pega uma enxada, roça aquilo lá tudo, deixa baixinho. Uma hora ele vai esquentar a casa, ele vai ver que precisa roçar isso aí. Eu fiz. Ele tá esquentando a cara? Aí minha esposa fala assim, você é muito bobo, você fica fazendo isso. Eu falei, cara, é melhor ter pai do que ter... paz, filho. Eu falei, não, ter paz. Isso aí. Gente, eu tenho tempo ainda? Como é que tá o relógio? 10h25. 10h25 dá tempo ainda, né? Pode 7h25 ainda. Aqui, vamos lá. Quando a igreja disciplina. Vamos lá, deixa eu ler rapidinho. Se a igreja como corpo de Cristo deve ser santo, em 1 Coríntios 16, da mesma forma o cristão, como membro desse corpo, o deve ser também. 1 Coríntios 6,19. A santidade faz parte da identidade do cristão. Efésios 1:1. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge então a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam de fato um crente indisciplinado,
Alguém que não tratou ou não foi tratado aquilo que acabou se tornando um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Portanto, uma igreja que não disciplina seus membros torna-se mundana. Apocalipse 3:19. Agora olha só. É a pergunta? Está aí na net? Quer fazer agora? O senhor sabe, é fácil. É o que acontece. Quando a igreja não disciplina. É uma pergunta assim que eu quero que o senhor me responda. Porque tipo assim, vamos supor assim, eu conheço alguém que ele está fazendo coisa que não é do hábito da igreja. Tipo assim, ele pode ser disciplinado. Só que ele não chega para confessar ao pastor, ou o pastor já viu ele cometendo e não pode disciplinar, porque ele ainda não confessou o seu pecado, ou a igreja pode discipliná-lo mesmo se ele não falar? Não, primeiro, o pastor se sabe e não disciplinou, o pastor está sendo omisso. Certo? Então, agora, se a pessoa comete tais fatos e não confessa, mas algumas pessoas sabem, nós vamos entender aqui mais aqui à frente, que é as 3 instâncias. Não está aqui não, vamos aprender sobre as 3 instâncias. Deixa eu ver. Ali, à esquerda, ali, as formas de disciplina ali. Aqui, né? Não, cadê? Cadê, Cláudio? Estou perdido, Cláudio. Entendendo aí, ó. Aqui. Pra cima. Vai mais cima. Mais. Aí. Não, aí, mas está aqui, ó. Nós vamos aprender sobre as 3 cláusulas, tá? 3 cláusulas. Lá na frente, vou te responder. Não vai dar para te responder agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá. Tá aqui, ó. As 3 cláusulas. Vamos chegar lá. Aí vou responder ali. Então, olha só. A função principal do corpo. Qual é a função principal do nosso corpo? Ser templo. Precisamos entender que a função principal do corpo é ser templo. E o proprietário do corpo? Eu preciso entender que o proprietário do corpo é o Espírito Santo. Quem aluga a casa deixa de ser dono? Eu preciso entender que eu aluguei uma casa, mas não posso fazer da casa o que eu quero, porque ela tem dono, ela tem proprietário. Então olha só, esse corpo está alugado para a minha alma. O corpo está alugado para a alma. Deus fez o corpo e alugou para a alma. Mas eu não posso fazer do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, o que eu quero, porque ele tem um proprietário. Quem é o proprietário do meu corpo, do nosso corpo? Espírito Santo. Então só porque o corpo é meu, eu acho que o corpo é meu, eu vou fazer o que eu quero? Eu tenho que entender que ele tem um proprietário, o Espírito Santo. Agora, a função principal do meu corpo, do nosso corpo, a gente precisa entender que é ser templo. Então eu não posso fazer o que eu quero. Eu não posso destruir o templo do Espírito Santo. Está conseguindo entender, irmão, isso aqui? Que está um pouco fora da revista, mas é o assunto. A disciplina da igreja, primeiro, eu preciso entender que eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o proprietário do meu corpo. Eu não posso fazer do corpo o que eu quero, o corpo é a igreja. Eu sou templo e o proprietário é o Espírito Santo. Agora, ele leu aí, nós lemos aqui. Qual é a identidade? O que é uma identidade? O que me identifica? O que me identifica como templo do Espírito Santo? O que me identifica como o Espírito Santo é proprietário do meu corpo? Através da identidade. O que me identifica? Como identificar? Olha só, eu coloquei aqui. E um acidente, quando alguém sofre um acidente na rua, ninguém conhece. Aí a gente vai o quê? Na identidade do cara. A gente vai na carteira, pega, aí é fulano de tal, é da cidade tal, pela identidade. Agora quando o cara morre carbonizado, não tem identidade, não tem fisionomia, aí vai pela arcada dentária. Pela arcada dentária você vai
e puxa ali pela família, pela arcada dentária. E na vida espiritual, como que eu me identifico? Por uma vida santa que eu levo. É a identidade que a igreja tem. A igreja tem a identidade de vida santa, porque ela é templo do Espírito Santo. Então nós somos identificados pela vida santa. Essa é a nossa identificação, pela vida santa que eu levo. Agora, vamos lá. Apocalipse, foi onde nós lemos, Apocalipse capítulo 3, 19. Isso aqui foi só uma palhinha do início, ó, como o templo do Espírito Santo. Porque eu estou aprendendo sobre a doutrina da igreja, disciplina da igreja. Então, olha só, eu preciso entender que a igreja tem disciplina, mas eu preciso entender que eu sou corpo, eu sou templo do Espírito, o Espírito Santo é meu proprietário. Sendo assim, eu tenho uma identidade. Se eu tenho uma identidade, eu preciso saber que na vida espiritual a minha identidade é vida santa. Essa é a identidade. Como é que identifica um cristão santo, um cristão autêntico? Não é na identidade física, não é na arcária dentária, é na vida santa que ele leva. Então esse crente, ele pode ser disciplinado? Pode, mas ele tem uma vida santa, ele vai entender a disciplina. Agora olha só, o que eu aprendo? O que eu aprendo em Apocalipse 3,19? Olha aí, vai responder. Quem erra tem a oportunidade. Ó, primeiro, o castigo é a prova de amor de Deus. Segundo, o castigo de Deus não mata. Não estou falando castigo de Deus na correção disciplinar. O castigo de Deus tira o membro do escândalo. A correção de Deus prova o amor de Deus para conosco. A correção de Deus não mata. Um pai mata um filho corrigido? Não. A correção de Deus tira o membro do escândalo. Que essa é o propósito da disciplina. Esse é o propósito da disciplina. Provar o amor, corrigir e tirar o membro do escândalo. Esse é o propósito da disciplina. Porque quando eu estou disciplinando, eu quero tirar o camarada que escandaliza muito. Aí alguém diz assim, poxa, mas a disciplina afastou. Afastou porque ele não tem ainda, ele não provou o amor de Deus. Que Valtinho, o varão lá atrás, Flávio, deve saber que a Assembleia de Deus antigamente, quando disciplinava, o camarada ficava na porta querendo entrar no doutrina. Ficava doido. E quando ele disciplinado, ele não faltava culto. Por quê? Porque ele queria retornar às atividades da igreja e à comunhão. Porque ele amava Deus. E ele sentia que a correção estava mostrando a ele que ele estava perdendo bênçãos espirituais. Ele tinha tanta paixão por Deus, pela igreja, que ele queria estar junto. Hoje, tu disciplina o cara 90 dias, ele fica 90 dias sem vir à igreja. Depois de 90 dias, vem com a cara mais lavada. Minha comunhão, meu tempo passou. Mas rapaz... E a vida vai falar para o pode tu falar assim, você sabe que está errado. Eu vou depois eu volto de novo. Depois volta de novo, e aí? E aí? Então... Aí, para mim, nós não posamos? Aconteceu. Aconteceu. Eu quero de novo, tá? Conseguiu vir? Verdade. É o que falou aí, a correção de Deus não mata. Então, trata, é para tratar. Pode ler o 19? Pode. Pode. Eu repreendo o castigo a todos que eu amo, ser pois zeloso e arrependo. Não é a hora de eu responder ainda, Léo. Estou longe. Agora eu achei aqui. O que eu achei? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Tem dois. Eu quero falar das 3 cláusulas. Vou achar. Perdi. Poxa, acho que eu deixei em outra folha. Poxa, deixei mesmo.
Pastor, e como é medida essa disciplina? Hã? Como é medida essa disciplina? Como assim? Porque vamos supor assim, na correção humana, vamos na jurídica aqui, a pessoa roubou, ela tem uma determinada quantidade de tempo para ela cumprir. Ela matou, é outra determinação. E assim, a Bíblia diz que não tem pecadinho ou pecadão. Tem pecados. E tem pecados que é da morte. Então, justamente, então é pertinho isso aí. Aí assim, porque a gente vê muito na congregação assim, pô, o cara adulterou. Beleza, vai pegar 90, 100 dias. Mas nós temos uma coisa que é muito complicada dentro da igreja e não tem esse tipo de correção. É a fofoca. Entendeu qual é o ponto do negócio? Porque assim, o cara errou ali, vamos colocar a gente que somos homens, estamos aqui, o cara foi fornicou. Pô, o cara aí é tomado pela igreja como um cara muito errado, que é isso, que é aquilo. Mas e aí tem aquela fofoqueira dentro da igreja, tem aquela intriga dentro da igreja, mas aí fica tipo, parece que que não tem, isso aí não tem consequência. Então, É pecado. tudo tem a consequência. Ele paga essa consequência. Só que a questão da disciplina na igreja, a realidade hoje, olha só. Vamos responder, então vamos lá, vou ter que te responder dentro da pergunta do Léo e vou pular até o assunto. Olha só, o que é disciplina na igreja? Quando o irmão peca, ele tem 3 instâncias. Quando o camarada peca, ele tem 3 instâncias. Primeira instância, se você sabe do pecado, você vai até ele. Já estou te respondendo, irmão. Você sabe que o camarada está fofocando, tem a primeira instância. Você vai até ele, conversa com ele, aconselha ele, certo? Pode deixar, João, está tirando a atenção deles aqui, está me atrapalhando. Obrigado, depois eu pego. Escuta, olha só, tem a primeira instância. Quando o cara erra, tem a primeira instância. Qual é a primeira instância? Eu vou até ele, está no texto. Nós vamos até ele. É que eu perdi ali. Vou até ele, aconselho ele. Aí se ele não me ouvir ou não te ouvir, continua na mesma posição. Aí tem a segunda instância. Qual é a segunda instância? Você leva testemunha. Vai até ele com 1 ou 2 testemunhas. Conversa com ele. Se ele não te ouvir, o que você faz? Terceira instância. Leva a igreja. Se ele não ouvir a igreja, exclui. Que eu até pulei. Mas para responder o Léo e responder você, eu pulei, mas cheguei aqui. Então, tipo assim, nós temos disciplinas na igreja, que às vezes a gente tem ela como pecadinho e pecadão. Como que a gente tem como pecadão? Trair mulher, roubar, matar. E a gente não tem como pecadão falar mal, discórdia, contenda. Mas quando eu sei que tem um irmão fofoqueiro na igreja, que promove discórdia, o que eu vou fazer? Eu vou nele. Eu vou nele. Se eu souber, eu vou chegar no cara. Primeira instância. Meu irmão, olha só. Você está comentando coisa, não é para comentar, cara. E outra coisa, você tem prova? Você está falando dessa fofoca? Você está causando contenda, cara. Você está causando divisão. Ô, meu irmão, poxa, nós somos cristãos. Somos servos de Deus, somos santos. Então eu vou dar a primeira instância para ele. Para que ele pare. Entendeu? Porque ele tem aquilo como não é processo disciplinar. Ele acha que para aquilo não tem necessidade de disciplina. Só que tem o seguinte, se aquela fofoca causar escândalo a ponto de aferir família e prejudicar a igreja, ele vai ser disciplinado. E até isso aí é uma questão que derruba muitas pessoas. Não só a fofoca, mas você falar mal também da vida dos outros. Entendeu? Você derruba, o cara está tentando ali se manter de pé, aí vai o cara falar, a pessoa da igreja. Vai falar mal. Aí esse falar mal, não coloca só aqui dentro da igreja não, aí vai falar mal com o vizinho, vai falar mal com o amigo, aí o amigo chega e fala assim, poxa, aconteceu isso lá na igreja com fulano de tal. Aí o cara que estava dando a caminhada. Então, gente, olha só, agora eu também vou te responder dando uma lição. Te responder dando uma lição. Agora eu preciso entender também quem sou eu dentro da casa de Deus. Porque olha só, se eu faço parte de um corpo, que eu já perdi aqui, se eu faço parte de um corpo, eu preciso entender
que alguém que está falando mal está ferindo o corpo, está ferindo o membro. Então eu sou um membro do corpo, o que eu vou fazer? Eu vou me posturar. Se eu sei que alguém está fazendo mal, eu vou ter que ir até a pessoa. Eu não vou deixar o barco rolar para ver o final do caroço no angu. Eu vou fazer o quê? Se eu sei, eu como membro do corpo, estou sabendo que aquele alimento que o camarada está trazendo está fazendo mal, as falácias dele, a fofoca contendo, eu vou ter que chegar nele. E vou ter que conversar. Ele vai ficar zangado? Problema. Mas eu faço parte do corpo, eu sou um membro, eu não sou o corpo. Eu sou um membro, eu não sou corpo. Eu sou só corpo do coletivo, mas eu sou um membro. Então se eu sei que alguém está promovendo fofoca e contenda, eu tenho que chegar até ele, em primeira instância. Vou chegar até o cara, porque essa fofoca vai trazer processo disciplinar sim. Porque isso é bom a gente saber também, porque às vezes a gente fica omisso por não saber que a gente pode chegar e... Então, e aí tu falou a palavra-chave, omissão. Quando eu sei que alguém está promovendo fofoca, eu não posso ser omisso, eu vou chegar até no cara. Ô meu irmão, tu está fazendo fofoca de fulano ali, ó, tu está esquecendo que o camarada é crente, tem família, entendeu? Tem filho, tem patrão, e essa fofoca pode prejudicar na igreja, na família e no trabalho. Tu tem prova do que você está falando? Se você não tem, e isso aí, olha só como é que o assunto puxa outro. Isso aí Paulo orientou e está na revista, a igreja de Corinto, que os irmãos iam para a justiça contra outros irmãos, e eram julgados 2 santos por um ímpio. Paulo proibiu isso. Vocês estão levando o povo para a justiça, mas vocês não têm alguém que advoga a vossa causa aí não? Por quê? Por que levava para a justiça? Por causa de fofoca e contenda. Eu estou até fugindo do pecado de incesto que havia, está na revista. Pecado de incesto. Então, uns levavam os outros para a justiça por causa dessas contendas, sendo que tinha pastor na igreja e tinha irmãos sábios que poderiam intermediar a conversa. Mas ninguém intermediava, deixava o assunto correr, chegava a ponto de justiça, jurídico. Por quê? Porque havia problema dentro da igreja e ninguém chegava, porque era omisso. Então, é pecado também ser omisso. E pastor, pegando o gancho aqui, porque surgiu um assunto concernente à minha família, na semana passada, concernente ao que o Josué falou. Você sabe que fulano fala demais, pô. Por que você vai alimentar o fofoqueiro? Não importa. Não, eu bato na raiz. Entendeu? Eu bato no Por que você alimenta? Esse tipo parece que é até normal. Eu bato na raiz. Porque tem uma pessoa, é mulher, é daqui, todo mundo conhece, é membro. Eu cheguei para ela e falei assim, você vai causar muito dano para a igreja. Você não tem medo de disciplina? Sabe o que ela me respondeu? Eu sou assim e não mudo. Então, meu irmão, então vamos fazer. Então é o seguinte, olha só, o assunto, como é que eu soube na escola dominical. Tá entendendo? O assunto não chegou até mim. O assunto chegou na escola dominical. Às vezes o dirigente da igreja é chamado de que, às vezes por algum não tem esse assunto. Por algum, ele é omisso. Não, o assunto não chegou até mim. Tentamos resolver, mas foi uma pessoa e conversando. Primeira instância. É assim. Causou, foi na pessoa? Primeira instância. Se continuar, segunda instância. Leva testemunho. Se não continuar, olha só, gente, como é que é bom participar de escola bíblica dominical. Olha aí, ó. Puxou um assunto que nós estamos vendo. Foi na primeira instância, não ouviu? Se continuar, leva a segunda instância. Leva 2 ao testemunho para conversar com a pessoa. Se parar, vamos trazer para a igreja. Se não parar. Se não ouvir a igreja, o que a gente chega? Processo disciplinar. Mas por que, Josué, que às vezes acontecem as coisas e a pessoa não é disciplinada por fofoca? Porque não tem a primeira instância, Josué. Não. Entendeu? Ninguém chega para aconselhar, ó, para, porque tu vai trazer dano para a igreja, para a minha família. Não teve primeira instância. Então o dirigente está sabendo, ninguém está sabendo. Mas o assunto está rolando. E ninguém tem coragem de ir na primeira instância. Porque todo mundo quer que o pastor vai na primeira instância. Mas o pastor não sabe do que está rolando. É tu que sabe, vai na primeira instância. Aconselha. Conversou, continuou, a bandaiada continuou. Vou levar 2 testemunhos agora. Meu irmão, você está fofocando, você está prejudicando, você está arrebentando com a vida dos outros. Trouxe testemunho aqui para te aconselhar. E você tem que parar. Não, eu vou morrer assim? Então vamos levar para a igreja. Passou pela igreja e não parou? Meu irmão, disciplina, porque a gente tem que frear essa língua. A gente tem que frear essa pessoa. Então, meu irmão, foi a primeira instância? Observa, se não parou, leva a segunda instância. Se não parar, traz para a igreja. Aí vai vir o processo disciplinar, aí vamos ver se muda ou se não muda.
nasci assim, cresci assim. Não, senhor. A igreja não é bagunça. A igreja é uma organização. Então a gente, respeitando essas etapas, a gente vai ter uma igreja organizada e santa. Por quê? Porque a igreja tem processo disciplinar. A igreja tem processo disciplinar. Só que a gente precisa saber de usar as instâncias que a gente tem na mão. Ok? Conseguiram entender isso aí? Eu sei que essa pergunta tirou muita dúvida. Mas assim, eu não queria, não é que eu estou sabendo de fofoca, não, é só mesmo. Mas olha só, tua pergunta já desencadeou a do Léo, desencadeou a minha e a minha já foi na. Estou bem respondido. Por isso que tem que ter, o crente tem que vir para a escola bíblica dominical. O crente que não frequenta a escola bíblica dominical, ele causa muito danos, irmão. Porque ele não sabe as decisões que ele vai tomar. Você fica na nossa mente o seguinte, que o pastor tem que resolver tudo. Mas ele não chegou nele ainda, que é a terceira instância. É essa, então. A minha pergunta foi concernente a isso, para saber como fazer, como se portar nessas situações. Ó, entendeu? Na justiça, primeira instância, eu procuro um advogado. Primeira instância. O advogado vai procurar o promotor da justiça. Segunda instância. Se o promotor da justiça não tem jeito, vai chegar no juiz que vai bater o martelo, terceira instância. Só que se não tiver a primeira instância, não chega no juiz nunca. O pastor nunca sabe. A igreja nunca sabe. O burburinho está, mas não chegou na terceira instância. Entendeu? Eu vou pregar isso aqui na igreja na sexta-feira para todo mundo. Que você vai para todo mundo. Perdi. Aleluia. Lá no castigo. Mas foi bom. Lá no castigo. Então olha só, o castigo promove no membro. O castigo, quando eu falo, é correção, que é disciplina. Promove nele arrependimento. Poxa, eu estou arrependido dessa fofoca que eu fiz. Estou arrependido desse pecado que eu cometi. Estou arrependido desse delito que eu cometi na vida. Não era. Esse escorregão que eu dei tem que promover arrependimento dele. Porque se o castigo não promover arrependimento desse cara, meu irmão, tá ruim. Tá ruim para ele. Porque a correção é para promover arrependimento. A correção não é para matar, para jogar fora. É para o cara se arrepender da lambança que fez. Vira bastardo, né? Hã? Virou bastardo, sem disciplina. Aí, segundo, porque a caneta me sacaneou. Aqui é zelo. Zelo. Deve ter apagado aqui. O castigo promove zelo pela comunhão com Deus. Porque o castigo fez com que ele separou o momento, porque quando o camarada erra, ele tem de parar de orar, parar de vir a culto, parar de ler. Eu posso dizer, tipo assim, quando você disciplina o cara, tipo assim, estou em disciplina, fiquei 3 meses de disciplina, entrei em comunhão. Daqui a 2 meses o cara cai de novo, no mesmo pecado, vira um círculo vicioso, toda vez ele cai. É possível aumentar a disciplina dele ou ele tem o mesmo? Não é possível aumentar a disciplina dele, ele vai ter que ser sempre disciplinado. É porque eu não anotei, mas no processo de disciplina é o momento que a igreja tem que despejar mais amor nele para recuperar. Só que no processo de disciplina todo mundo abandona, por isso que ele está sempre caindo. Porque ele não sente amor, porque ele está, cara, num ciclo vicioso de pecado que ele não consegue se libertar. Aí quando é disciplinado, ele já fica sozinho. E sozinho ele não tem tanta força para se libertar do pecado. É que a gente tem na cabeça de que quem tem valor é que quem canta faz o fogo descer, quem prega faz o fogo descer. Quando o cara prega, acabou pro cara. É isso que você, mulher, não tem na cabeça. Entendeu? E o tempo de disciplina, a Bíblia não determina esse tempo. Eu vou responder de novo, que eu lembrei agora. O tempo de disciplina, nós temos um regimento interno. Entendeu? Sendo que eu tenho meu parecer bíblico. Eu tenho meu parecer bíblico. Que quem peca, ele não pode ser ausente de comunhão. Porque é o pecado que purifica, o sangue que purifica do pecado. Mas isso é outra história. Mas o tempo de disciplina é só um momento para ele refletir. Ele precisa refletir. Como no colégio, o camarada fazendo bagunça, a professora colocou ele encostado na parede. Fica aí 15 minutos refletindo. Para ele refletir que ele tem que chegar na sala é para prestar atenção, não é para fazer bagunça. Então o tempo da disciplina é para o cara refletir. Caramba, eu estou 3 meses, aí 90 dias, cara. Poxa, não participo de nada na igreja. Caramba, eu perdi a comunhão, eu perdi as oportunidades, eu perdi o tempo de cantar no grupo, eu perdi tanta coisa. Não vou fazer isso mais não.
e ele sabe que vai depender unicamente dele. Dele. O passo é dele. O passo é dele. Só que, olha só, a igreja, eu não anotei, a igreja precisa nessa hora de disciplina investir amor no cara. Porque agora, se a igreja se ausentar, alguém vai investir. E quem é esse alguém? Inimigo. Então é hora da igreja, ó, proteger ele. Ah, fulano errou. Meu irmão, está disciplinado, já a igreja corrigiu. E outra coisa, muita gente que se desvia, o assembleando, falar que eu sou da Assembleia, ele nem cumprimenta, é um erro. Não, por que não cumprimenta? Porque acha que é mais santo. Tá entendendo? Então, aí vamos voltar ao assunto do Josué. Quando o camarada é disciplinado, o burburinho na rua. Fulano está disciplinado, né? Aí outro fala, também sabia, que não é um carnudo. Também sabia que não vale nada, rapaz, aquilo é mentira, tá? Irmão, é hora de, quando o cara é disciplinado, a gente faz o quê? Cobrir o cara, proteger o cara. Alguém fala, não, meu irmão, já está sendo corrigido, a igreja já disciplinou, fica tranquilo. Mas qual foi o pecado? Não interessa. Não é da sua alçada. Irmão, é para envermelhar o cara mesmo. Por que as pessoas me veem como ignorante? Eu não sou ignorante. É porque eu sei preservar as pessoas e eu sou muito positivo. Porque quando a gente disciplina alguém na igreja, a gente não passa a causa do pecado, embora a gente saiba. Porque não é necessário. Não é necessário. Já está, ó, irmão, fulano está disciplinado. Agora eu vou fazer o quê? Cobrir o cara. Porque se passar também tem aquele lance que o José falou, é sempre um fofoqueiro. Ah, meu irmão, vai botar pra frente. Aí fala que o cara transou com a menininha. Já vai falar que não, só é a primeira. Isso aí não é a primeira, já é várias. Aí sempre aumenta. Então a gente tem o quê? Que zelar por ele. E a correção faz com que o cara zele pela comunhão com Deus. Ele perdeu aquela comunhão, ele vai zelar através da comunhão, através da disciplina. O zelo, a disciplina, faz ele zelar também pela comunhão com a igreja. Porque ele perde a comunhão com a igreja. Santa Ceia, aquela comunhão maravilhosa. Então a disciplina faz ele zelar por aquilo. Porque a disciplina me mostra o que eu estou perdendo. A disciplina me mostra o que eu joguei fora. A disciplina me mostra o que eu abri mão. Você vê coisa ruim, o camarada está disciplinado e ele está na igreja no dia da ceia. Caramba, deve ser ruim demais. Deve ser difícil, eu nunca fui disciplinado na minha vida. Mas deve ser terrível o camarada que quando está na ceia, ele está disciplinado e aquela comunhão maravilhosa, todo mundo bebendo do cálice, comendo pão e ele não poder. Deve ser difícil, deve ser horrível. Muitos nem vem, né? Não vem, porque, Ele não vem. sabe, mas tipo assim, olha só. Fica chateado, não, eu vou lá. No início da caminhada eu já ficava assim. Né, viu, Falava, mas... hoje, a Bia, vamos? Eu falei, eu não vou na Santa Ceia não, hoje, a gente Eu não quero pode tomar. ceiar, eu não quero, a gente não pode. Tá entendendo? Então a disciplina traz um zelo pela comunhão com a igreja. A disciplina é para jogar fora, é para o cara ver esse cara, o que eu estou perdendo? Eu estou jogando fora tanta coisa boa por causa dos meus pecados. Estou jogando tanta coisa fora. Então a disciplina tem de trazer isso para o cara, esse zelo das coisas de Deus. Né? Pela igreja. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Gente, vê minha hora, acho que o tempo passou. É verdade. Não falando nem a metade da revista. Gente, É verdade. terminar, acabou. Quando o ser humano morre, não lembra que estraga primeiro a língua, é verdade isso? Não, não é provado cientificamente, não. Não é provado, não. A pele, com 24 horas, ela já começa a exalar mau cheiro, com 72 horas, ela já começa a entrar em estado de putrefação com 72 horas. Estado de putrefação, né? Tem gente que, lógico, né? Que quando enterrar tem que levar a língua no caixão, o corpo no caixão e a língua no avião, né? Gente, tinha tanta coisa aqui, ó. Não deu tempo. Uma folha aqui, ó. Manter a honra de Cristo. Como manter essa honra de Cristo? Gente, nós precisamos manter a honra de Cristo. O que é a honra? Como cidadão do céu, manter a honra nos nossos contratos, nas nossas condições de viver na sociedade. Manter a honra de Cristo. Como que eu mantenho a honra de Cristo? É como manter um nome. O pai era honesto a vida toda. Aí o filho herdou a herança, manchando o nome do pai. Eu preciso manter essa honra do nome de Cristo. Amém? Não dá mais tempo não. Mas deu para aprender, irmão? Deu para pegar? Porque nós seguramos o assunto. Muito.